Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a essa força criadora que criou este universo infinito, o qual nós chamamos de Deus. Chame Ele o nome que você quiser, mas Ele é um Deus único, Deus de amor, e nada existe fora deste amor. Damos graças a Ele, porque neste momento nós estamos iniciando mais uma reunião pública do GCACEL. A reunião é de 05. Primeiramente, vamos orar. Eterno Deus, maravilhoso Pai que está no céu. Tu que é onipresente, onisciente, onipotente. O Senhor está em todo lugar ao mesmo tempo. Porque tu criaste todos os céus e a terra, o macro e o microcosmo, as dimensões espirituais, o mundo e o universo paralelo. Nós fazemos parte desse todo. Nós existimos neste universo infinito, o qual nós chamamos este universo infinito que tu criaste, Senhor, unicamente pela tua palavra. O Senhor não precisou amassar barro e soprar no nariz do boneco para fazer o homem, não. O Senhor ordenou, faça-se, e tudo se fez. E o nosso Mestre Jesus, ele nos garante, 1 João, capítulo 1, tudo foi feito pelo Verbo. Nada do que foi feito a não ser pelo Verbo. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor, o pão no Espírito que refrigera a alma. Senhor, nos ajuda a tolerar, a perdoar os nossos detratores, porque eles nos perseguem, falam todo mal contra nós por causa da doutrina. Por isso nós não damos ouvido a eles. Eles nos perseguem, nos caluniam, tentam nos humilhar com seus preconceitos dogmáticos e religiosos. Sabe por que eles fazem isso? Por não conhecer a tua verdade. Nem o teu evangelho, que é amor, e nada existe fora deste amor. Senhor, nos ensina a seguir o teu evangelho, que é de justiça e de verdade, por amor a teu nome. A este teu ensinamento que nos ensina que o Senhor é a porta, a única porta das ovelhas. Quem entrar por ela salvar-se-á, mas quem entrar por outra porta é ladrão e salteador. Só o Senhor é o nosso pastor, o único, aquele que deu a vida pelas ovelhas. O homem pastor é lobo vestido de ovelha. Só o Senhor é o caminho da verdade na vida. O Senhor é o caminho da verdade, que é o Evangelho. A vida é Deus Pai Criador. Sabedoria suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus, nós estamos iniciando mais essa reunião. Com isso, nós vamos apresentar uma música. Se você está conosco pela primeira vez, nós somos do grupo ecumênico do caminho do amor, a semente de luz. Nós não somos uma igreja, nenhuma nova religião. Nós somos um grupo de estudo. Nós estudamos o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Por que na luz da doutrina dos Espíritos? Porque é a única doutrina que não tem preconceito. Ela prega o Evangelho. O Senhor Jesus nos ensinou a pregar o Evangelho sem competição, sem ameaça,
sem terrorismo, sem preconceito. Porque nunca na história do mundo a igreja, a religião, a política conseguiu trazer a paz e unificar a humanidade. E eles não irão conseguir. Sabe por que eles não conseguem? Porque eles não mudam. São egoístas, orgulhosos e preconceituosos. O preconceito separa em vez de unir. Só o Evangelho de Jesus pode unificar e trazer paz para o mundo. A música que nós vamos cantar é A Nova Era. Era 3 horas da tarde, quando Jesus expirou, toda a terra tremeu, e o velho tempo rasgou. Pai, tudo está consumado. Assim Jesus clamou, acabou o tempo do sacrifício, o inferno eterno fechou. Acabou-se o tempo do sacrifício, o inferno eterno fechou. No terceiro dia, Jesus ressuscitou. Começou a nova era no Evangelho do amor. Não importa que eu seja o Papa, ser apóstolo, bispo ou pastor, a maior unção é ser amigo de Jesus, o Senhor. Não importa que eu seja o Papa, ser apóstolo, bispo ou pastor, a maior unção é ser amigo de Jesus, Senhor. Durante 40 dias, o Mestre manifestou com poder e grande glória, para o céu ele voltou. Mas Jesus venceu a morte para sempre. O medo acabou. Mas Jesus venceu a morte para sempre. O medo acabou. O medo acabou. O nome de Deus seja eternamente louvado, glorificado e enaltecido. Primeiramente, nós vamos dar os avisos.
avisamos que nós temos 3 estudos. Ultimamente, né? Nós estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram e no WhatsApp. Nós temos vários estudos na internet. Temos mais de 1.500 vídeos na internet. Mas ultimamente nós estamos com 3 estudos especial, né? Que é a reunião pública do GECACEL. GECACEL é Grupo Ecumênico do Caminho do Amor, a Semente de Luz. Essa é a reunião mediúnica, que quando nós estiver a nossa casa física, nós então iremos fazer isso ao vivo na internet. Depois nós temos estudo básico. Aliás, segundo é o estudo do Evangelho no lar do GECACEL. Nós estamos estudando o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é bem-aventurados os puros de coração. Está aí no YouTube, o número 45. Agora nós vamos já gravar o 46. Aí o último estudo, o terceiro estudo é o curso básico do GECACEL, que nós estudamos o livro dos Espíritos. Nós convidamos a você, nós desafiamos os nossos irmãos religiosos a fazer esse estudo conosco, porque os nossos irmãos religiosos dizem que nós somos das trevas, que nós não somos cristãos, nós somos anticristo. Então nós convidamos a você, se você não tem medo da verdade, né? Porque a maioria dos religiosos tem medo da verdade. Porque nós estudamos nosso livro, o Livro dos Espíritos, que tem 1019 perguntas e respostas. Nós convidamos a você a examinar o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, que é o Sermão do Monte e as bem-aventuranças. Para você ver que a doutrina dos Espíritos tem concordância com esses 3 capítulos, que é a carta magna do verdadeiro cristão. Assim como lá no Velho Testamento, Deus enviou os 10 mandamentos que a igreja não obedeceu até o dia de hoje. Nenhuma igreja. Nem os israelitas, nem os católicos e os evangélicos não obedecem, porque ele segue o dogma da igreja católica. Então nós convidamos, vamos examinar se a doutrina dos Espíritos é uma doutrina falsa, porque Paulo, ele testifica. Se mesmo que desça um anjo do céu, ele deu uma doutrina que não seja concernente a do Evangelho de Jesus, não aceita, que é anátema. Anátema quer dizer é falsa. Você disse, porque tem um pastor na internet aí, há 2 pastores e um sacerdote, que diz que a nossa doutrina é falsa, que é das trevas. Então vamos conferir dentro desses 3 capítulos, né, que é o Sermão do Monte e a Bem-aventurança, para ver qual a doutrina que é concernente aos ensinamentos de Jesus. Você compreende? É isso daí. E nós continuamos com a nossa campanha, viu, meu irmão? Se houver uma equipe de empresário, alguém sentir de doar para nós um terreno, uma casa, um lugar para nós fazer a nossa casa. Porque nós precisamos de uma casa para juntar, reunir com as religiões. Aqueles irmãos católicos, irmão evangélico, irmão de outra religião, irmão que não tem religião, candomblé da Umbanda. Vamos unir para discutir o que fazer, para unir a humanidade, para vencer os tentáculos das trevas
que tenta destruir, tenta distorcer a verdade de Deus. Porque unidos nós venceremos, separados seremos derrotados. Nós damos o exemplo do grão de areia. O grão de areia é uma das partículas menores do universo. Mas só que tem uma coisa, o grão de areia no pé de uma montanha, querido irmão, é quase insignificante. Mas só que tem uma coisa, aquela grande montanha, ela não existiria se não houvesse o grão de areia. Você sabe por que nós conseguimos ver a Lua a centenas de quilômetros do nosso planeta Terra? Por causa da união dos grãos de areia. Com a união dos grãos de areia que nós vemos as estrelas, o universo infinito numa noite estrelada, pela união do grão de areia. Unido, o sol bate nela, reflete, nós podemos ver ela. Meu irmão, pensa bem. Essa é a sabedoria que nós recebemos. Se nós, religiosos, nós unir, nós não estamos falando para o católico de ir para a nossa igreja, não, como os outros falam, né, aceitar Jesus e seguir a outra igreja, fazer o batismo. Não, nós estamos convidando você para nos unir. Cada um na sua igreja, na sua congregação. Mas vamos pregar o Evangelho, do jeito que ele é. Não vamos manipular, não. Não vamos... Eu acho que tem que é assim. Não, tem que ser fé raciocinada. A fé raciocinada. Você compreende? Nós explicamos isso. Então, a nossa reunião, se você, irmão, sentir de doar qualquer coisa para nós, você vai ter que entrar na USE, na União da Sociedade Espírita de Carapicuíba. Falar com os diretores. Então lá nós temos um PIC, nós temos uma conta, e você conversando com ele, eles vão explicar o que você tem que fazer para fazer essa doação para nós. Até mesmo para entrar em contato conosco, pegar o nosso número para conversar conosco em WhatsApp. Você compreende? Então nós estamos à disposição. Está entendendo? É isso daí. Que Jesus abençoe a todos. Agora, o nosso estudo é o seguinte, a nossa reunião mediúnica, nós fazemos o seguinte, nós pegamos um áudio, um vídeo da internet, aí nós, então, interpretamos ele da nossa maneira, dentro, concernente, do Evangelho de Jesus que nós aprendemos. Hoje nós sempre falamos de sacerdotes, dois pastores que costumam inventar, né, testemunho, inventar mentira contra o Espiritismo. Então aí nós explicamos dentro do Evangelho a nossa doutrina, para você examinar e ver que o Espiritismo está dentro do Evangelho. É o verdadeiro cristão, é o Espiritismo. Você compreende? É só você examinar. Você não precisa acreditar em mim, não. Pega o estudo e confira no Evangelho, vê se nós estamos certos ou estamos errados. Se nós estivermos errados, você está errado, então mostra dentro do Evangelho que nós estamos errados. Mas não venha com tradução de religiosa, não, viu? Tem que ser verdade. Hoje nós vamos falar de um aplicativo espírita. Um aplicativo espírita que uma senhora que está começando a seguir o Espiritismo, ela faz a pergunta para o dirigente do estudo. O Espiritismo é atacado todo o tempo pelas igrejas, desde que começou. Nós devemos responder os ataques ou devemos ficar calados? Aí o nosso irmão responde que sim, nós temos que ficar calados. Porque a verdade não precisa de resposta. Que Kardec ensinou que nós devemos pregar a verdade e não dar ouvido aos detratores.
Eu acho que esse irmão não leu o que é o Espiritismo. Se você não lê, se você nunca leu, leia o que é o Espiritismo. É um livro de perguntas e respostas. O livro, o que é o Espiritismo, o Espiritismo. O livro dos médios é livro de pergunta e resposta. Esses 3 livros são livros de pergunta e resposta. Por que é que Kardec escreveu o que é o Espiritismo? Ele está respondendo a um sacerdote, a um materialista, o que é o Espiritismo. Ele tenta destruir. Ele pensa... Eu não vou falar essa palavra. Fugir da verdade. Né? Mas essa palavra eu não vou falar. Essa palavra é preconceituosa, então eu não falo. É destruir a verdade. Então, Kardec não deixava barato. Chico podia criticar ele, humilhar ele do jeito que fosse, mas se falasse mal do Espiritismo, ele rodava a baiana. Porque ninguém pode com a verdade a não ser com a verdade. Meu irmão religioso, se você tem certeza que o Espiritismo é uma mentira, por que você inventa mentira para falar mal do Espiritismo? Fala a verdade. Por exemplo, o caso da Igreja Católica, que tem o sacerdote aí, fala que em 1848, quando as irmãs Fox teve contato com aquele espírito batedores, ele fala, veja, o Espiritismo começou na mentira. Vê que depois ela confessou que aquilo era mentira. Agora, se você continuar na internet, se você continuar na mídia, você vai dizer que depois de alguns anos encontraram ela morta na rua. Entre os documentos dela tinha uma carta. E na carta ela pedia desculpa para a humanidade. Dizendo assim, olha, a minha mediunidade é verdade. O que é mentira é o depoimento que a Igreja Católica me obrigou a fazer. Me deu 20 mil libras, mas me obrigou, porque aquele tempo é tempo da Santa Inquisição. Se ela não fizesse isso, ela ia ser morta na fogueira, queimada, como bruxa. Você compreende? Outra coisa, o Senhor Jesus, várias vezes, quando Jesus, principalmente no Evangelho segundo João, quando os sacerdotes, que a igreja traduz assim, os fariseus, mas quem eram os fariseus? Porque nós temos essa pergunta, bem-aventurados o que chora, mas por que é que você chora? Agora, os fariseus, mas o que é fariseu? Satanás, o que é Satanás? Satanás não é uma figura, não é uma persona. Satanás é uma palavra, é um verbo que quer dizer aquele que acusa. Você compreende? É o acusador, ele não é um objeto, não é uma unidade, ele é uma palavra, é um verbo. Então a igreja que acusa o Espiritismo, a igreja que acusou Jesus com mentira, com falso testemunho, para ser morto na cruz, é o Satanás. Eles fizeram o papel de Satanás naquele dia. Você que inventa mentira, é a igreja que está inventando porque as irmãs Fox, que a igreja católica fala que o Espiritismo começou lá, é mentira. Irmã Fox, ela, a família dela, era evangélica protestante. Entra na internet e você vai saber. Eles frequentavam a igreja presbiteriana tradicional. O Espiritismo começou 9 anos depois, em 1857, em Lyon, na França. Irmã Fox era dos Estados Unidos e foi em 1848, 9 anos atrás. Elas eram espíritas. Naquele tempo ainda não tinha o espiritismo, mas o pai dela descobriu que elas tinham a mediunidade que era, naquele tempo,
espalhou aquela manifestação dos espíritos com a irmã Foque, não adiantou nada a igreja impedir que elas continuassem, mas espalhou para a Europa inteira. E ele descobriu que as suas duas filhas tinham essa mediunidade. Então aí que ele escreveu 5 livros, 5 cadernos de 200 folhas. Foi que Kardec pegou, escolheu as perguntas e escreveu o livro dos espíritos. Viu, meu irmão? Então, Jesus, quando ia falar com os sacerdotes da igreja, dizia, na vossa lei está escrito, ou na tua lei está escrito. Por que Jesus nunca falou na lei de Moisés, ou na nossa lei, ou na lei de Deus? Não é assim que vocês falam que a lei de Moisés é a lei de Deus? A lei de Moisés? Por que Jesus nunca disse isso? Jesus não fala isso. Lá no Sermão da Montanha, quando Jesus está falando com aqueles judeus que tinham convertido, ele dizia, assim diz os antigos. Ele não fala na vossa lei. Porque aqueles que tinham convertido já não seguiam mais a lei de Moisés. Seguia ele. É uma nova era. É uma nova lei. A lei verdadeira. Essa lei, ela guarda os 10 mandamentos. Porque a lei de Moisés nunca guardou os 10 mandamentos. Que eles matam até o dia de hoje. O 5º mandamento diz, não matarás. A Igreja Católica, 6 séculos, 600 anos, desobedeceu 2 mandamentos, o primeiro e o 5º. O primeiro ela desobedece até o dia de hoje, que é adorar a imagem de escultura. Primeiro mandamento, o Deus poderoso proíbe a imagem de escultura. A Bíblia, desde Gênesis e Apocalipse, tem proibição contra a idolatria. Agora, por que? Tem que perguntar para eles, não para mim. Porque que eu fui católico até os 14, 15 anos, quando eu li a primeira vez a Bíblia, eu nunca mais voltei para a Igreja Católica. Por causa disso, por adorar a imagem de escultura. E eles matavam com a Inquisição. Você compreende? Então, como é que eu vou ficar calado quando alguém vem criticar nós que pregamos o Evangelho, nós que procuramos fazer a verdade, nós somos perseguidos e caluniados porque nós procuramos seguir a Jesus, obedecer a palavra, obedecer o seu estatuto. Não foi isso que o anjo do Senhor disse, os emissários de Deus falou para Abraão, que tão somente vocês guardaram a palavra e obedecer o estatuto, vocês entrarão na terra da promessa. Por isso que Israel nunca entrou na terra da promessa. Aí você vai dizer, não, mas José entrou. José não entrou. José assaltou, ele invadiu. Descumprindo o 5º mandamento. Porque ele matou, assassinou. Aquilo foi uma assassina. Aquilo foi um holocausto. Está escrito na Bíblia. Não sou eu que inventei, não. Leia. Que você vai ver que o Deus de Josué mandou matar mulher, criança, idoso, doente, mandou ultrapassar mulher grávida com a espada. Está escrito, não é invenção minha. Como é que você quer que eu fique calado? Se uma igreja que não tem moral de nos corrigir, eu vou ficar calado por quê? Eu sou espírita, não sou covarde. Quer que eu fale mal de vocês? Anda na verdade. Prega o Evangelho que nós vamos te elogiar. Mas enquanto vocês estiverem no caminho errado, nós vamos criticar sim. E não é julgamento, nós estamos julgando dentro da palavra. Eu vou continuar, como sempre, nós contamos... Nós damos a nossa satisfação na prática. Eu frequentei 2 anos uma casa espírita que eu trabalhava na reunião mediúnica. Segunda, quarta e sexta. Eu
passava todo dia na frente de uma igreja evangélica, de bicicleta e ia para... Porque o grupo era uns 5 quilômetros daqui. E houve um caso que um irmão evangélico sofreu um acidente e desencarnou. Ele pediu à igreja, ele apareceu com alguns irmãos que podiam ver ele, e os irmãos, então, quando via ele, aconteceu aquilo que nós contamos da irmã. Que a irmã evangélica foi na casa dela pedir ajuda, ela repreendeu como Satanás. Porque para os evangélicos, se o espírito materializa, é Satanás. Para ele dizer que é santo, tem que ter asa. Anjo não tem asa, meu. O espírito não precisa de asa para voar, não. O anjo de asa foi a igreja católica que inventou. Porque ela não acredita que o espírito pode voar, andar pelo universo na velocidade do pensamento. Nós somos espíritos, somos a semelhança de Deus. Deus pode tudo. Não existe causa impossível para Deus. Então aquele irmão contou para mim, sentado através do médium, aliás. Ele então procurou ajuda na igreja, a igreja o repreendeu como Satanás. Então ele tentou comunicar com a esposa, dizer que ele estava vivo, que não era aquilo que ele pregava. E ela então levou até o pastor, levou até o dirigente e disse, é o Satanás, não é seu esposo não. Expulsa ele, não aceita ele não, que é Satanás. Aí ele, triste, sentou na porta da igreja e ficou triste, pensando o que é que ele ia fazer. A única coisa que ele aprendeu na igreja, era isso. Aí alguém se aproximou dele e disse, irmão, não fique triste. Está vendo aquele irmão que está vindo ali de bicicleta? Era eu. Ele vai passar aqui em frente à igreja. Acompanha ele. Ele vai levar você para o grupo que ele frequenta, lá eles te ajudam. Ele então montou na garupa da minha bicicleta e foi. Aí quando chegou lá, ele comunicou. Aí ele agradeceu a mim. Irmão, eu te agradeço porque você me ajudou. Disse, não é a mim que você agradece, agradeça a Jesus. Nós somos trabalhadores dele. Nós fazemos o que ele manda. Aí por aí ele conta a história. Mas por que eles me expulsam como Satanás? Bem, meu irmão, você estava lá, você não fazia isso? Você está colhendo o fruto da semente que você plantou. Você também fez isso. É porque há muitos dias pedindo ajuda e ninguém me ajudava. Aí quando eu cheguei aqui, eu fiquei impressionado quando eu cheguei, fui atendido com todo carinho, com todo amor, e vocês me chamam de irmão. Há muito tempo ninguém chamava ele de irmão. Com este amor, vocês nunca me viram, vocês não me conhecem. Aí agora, meu irmão, agora eu disse para ele, agora, meu irmão, alguém vai acompanhar você, vai levar você para um hospital, você vai se tratar. Aí depois, eles vão dizer para você para onde você vai. Você já pertence ao mundo espiritual. Você já não pertence mais àqueles irmãos da igreja. Você está no mundo espiritual. Aí ele falou, quando eu cheguei aqui, um casal me atendeu. E ele está aqui perto de mim. Ele está falando que assim que eu terminar, eles vão me levar para um hospital. E foi assim, meu irmão. Então aquele irmão foi ajudado e de repente ele foi embora. Você percebe? A igreja chamou ele de Satanás. A esposa dele, o pastor falou para a esposa que não era ele não. Não era para ela orar por ele não, que aquilo era Satanás. Irmão, aonde é que Jesus? A pessoa fala, mas Jesus disse para Pedro, afasta de mim, Satanás. O que é Satanás? Você tem que saber o que é Satanás. Por isso que nós falamos, bem-aventurados os que choram, mas por que é que você chora? Então você tem que... O que é Satanás? Satanás é uma palavra. Demônio, espírito mau, é espírito. Esse espírito mau, esse espírito desobediente, esse espírito que faz maldade,
é espírito, é um servo que é filho de Deus. Ele tem uma centelha de Deus. Ele tem chance de se arrepender. Nem que leve 1 milhão de anos, mas um dia ele vai se arrepender. Ele está na escala de anjo. Você não vai poder impedir isso. Quando Jesus disse, afasta de mim, Satanás, ele estava falando do aquele que estava querendo atrapalhar a obra dele, porque ele estava... Quando Pedro disse, Senhor, eu não vou permitir isso, ele estava discordando de Jesus. Ele não estava aceitando a missão de Jesus, como que ele tivesse poder. Porque essa era a origem de Pedro. Era teimoso, truculento. Então Jesus repreendeu a atitude dele, acusadora. Quando Pedro escreve, examinar-se todo o Espírito, vem da parte de Deus, ele não diz, ele não chama o Espírito de Satanás. Abraão não chamou os 2 emissários de Satanás. Paulo, quando o macedônico apareceu para Paulo, quando Paulo orava, apareceu aquele varão e disse, irmão, vai até Macedônia pregar o evangelho para nós. Paulo não expulsou ele como Satanás, não. Só vocês fazem isso. Por quê? Você se julga melhor do que Deus? Você compreende mesmo? Percebe que aquele irmão apenas queria ajuda. Aquela irmã que foi pedir ajuda para a irmã que repreendeu, quando o Espírito jogou, por que o Espírito... Depois ela fala assim, eu não sei por que Jesus me abandonou. Jesus não te abandonou. Você é que está fora da verdade. Você agiu com ignorância, com vingança, com ódio. Aquela espírito que veio pedir ajuda. Ela está precisando de ajuda. É aquilo que eu falo. Chega para um bêbado e chama ele de bêbado para você ver. Se ele não passa para cima de você. Chega para uma pessoa drogada e chama ele de noia. Para ver se ele não vai em cima de você. Assim um espírito vem pedir ajuda, você chama ele de Satanás e passa para cima de você. Porque ele é o que ele é, ele não virou santo. Não vira santo quando desencarna, não. Continua a ser o que é. Lembra da igreja que eu frequentava? Me deu saudade, eu pego e vou vir, põe o paletó, gravata e vou visitar, fazer uma visita. Aí quando o dirigente vê que eu estou lá, ele começa a pregar. Irmão, Deus manda falar para você. Olha, Deus, para você, Deus está falando comigo. O Senhor Jesus disse que Deus, nunca ninguém falou com Deus, nunca ninguém viu Deus. Só os irmãos da igreja vejam Deus. Jesus fala que essas palavras eu ouvi dele. Jesus não fala que viu Deus, eles vê Deus. Que ele não vai permitir que você saia da casa do Senhor para servir as trevas. O meu inimigo. Porque tem uma cova aberta lá no cemitério para você. Se você não voltar para a igreja, você vai ter... Meu irmão, se você tenta colocar medo em espírita, ameaçando a morte, não perca seu tempo. Nós, espíritos, não temos medo da morte, nós temos medo de como nós vamos morrer. Por isso ninguém precisa dizer para nós que não é para nós fumar, nem beber, porque nós sabemos que nós fazemos isso, nós morremos mais cedo. E se nós morrermos por causa da bebida, por causa do cigarro, nós vamos para as trevas, porque é suicídio. Suicídio involuntário, mas é suicídio. Então aquele irmão me ameaçou, tentou colocar terrorismo em mim. Essa doutrina é nossa inimiga, a doutrina das trevas. Aquele negócio que é quando eles falam para ele, por que o irmão não volta para a igreja? Eu falo, mas por que você não muda a pergunta? Em vez de perguntar por que eu não volto para a igreja, você sempre pergunta para mim por que é que você saiu da igreja. É a mesma coisa de você, meu irmão evangélico, que se julga tão santo, tão sábio. Você, às vezes você é pastor e não sabe por que Martim Lutero saiu da igreja católica. Martim Lutero era um monge, casou junto com uma freira, casaram e saíram da igreja católica e fundaram a igreja luterana. Ele era monge e ela era freira, a mulher dele. Por quê? Você perguntou já? Você sabe por quê?
Porque a Igreja Católica está vendendo um lugarzinho no céu. Como que ela loteou o céu. É para construir a Basílica de São Pedro. Você compreende? É isso daí. Então, meu irmão, eu fui visitar. Por quê? Como é que, se o que eu faço é inimigo de Deus, nós pregamos o Evangelho de Jesus, acreditamos no Deus único, eles acreditam em 3 deuses. É o Deus que a Igreja Católica criou, é um Deus criado pelo homem. Nós acreditamos em um só Deus, sabedoria suprema, causa primária de todas as coisas. Você compreende? Nós pregamos unicamente o Evangelho, nós não pregamos o Velho Testamento, nós não só pregamos o Evangelho de Jesus, como procuramos vivenciar o Evangelho, andar no Evangelho, porque não é falar, tem que deixar um rastro de luz por onde você passa. O meu filho entrou numa firma de segurança e o sargento era estúpido, ignorante, já chegava bêbado logo de manhã, já aporreando todo mundo. De repente ele modificou, ficou mais calmo, começou a falar com mansidão. E as pessoas, por que será? O que foi que aconteceu com ele? Na hora do almoço, meu filho estava dentro do carro, né, lendo o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele chegou e ficou olhando, aí falou para o meu filho, você está seguindo essa religião? Aí meu filho falou assim, a religião do meu pai, ele me deu esse livro, eu estou lendo. Aí ele disse, então siga, meu amigo, porque essa religião é a verdadeira. Essa ensina o que é Deus. Ensina quem somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que é que nós estamos fazendo aqui. Porque antes que eu seguia a religião, eu era diferente. Não precisava falar para as pessoas, porque você sabia, igual Paulo. Paulo, quando era religioso, ele matava e perseguia o povo de Deus. Inclusive, matou Estevão, não foi? Então, meu irmão, por quê? Por que é que Deus está falando que eu estou errado? Por que eu tenho que voltar para a igreja? Eu saí da igreja por causa de uma igreja preconceituosa. Porque é uma igreja preconceituosa, machista. Nessa igreja a mulher se tem que cobrir, ficar só com o olho de fora, tem que cobrir com véu. Não pode entrar dentro da igreja sem véu. Uma irmã veio reclamar para mim, disse, irmão, eu estava na minha casa fazendo café, os irmãos estavam orando. Aí, enquanto a água fervia, eu peguei e fiquei na porta. Aí o ancião olhou para mim, o irmão olhou para mim e falou assim, se você não está com véu, fica lá dentro da cozinha, não vem para cá. Está entendendo, né? Retirou ela da oração, porque ela estava na porta, sem o véu na cabeça. Isso é separação. Então a igreja, de todas as igrejas que eu pesquisei, eu fiz vários cursos, estudei Adventista do Sétimo Dia, Testemunha de Jeová, estudei Batista, estudei Metodista, estudei para pastor. Ninguém falou nada para mim. Eu aprendi por quê, irmão? Porque desde criança eu tive o tom de evidência, de desdobramento. O que eu vejo, ninguém fala para mim, eu não aprendi no livro, não. Eu vivi isso na pele, eu vivo isso na pele. A pessoa disse, um senhor chega para mim e diz assim, esses espíritos é maluco, é doido. Mas você vive de espírito? Eu falei para ele, então eu sou maluco, eu sou doido. Por que ser espírita? Eu sou espírita e vejo espírito. Converso com eles. E eles conversam comigo. Eu toco neles, são tangíveis igual a mim. Eu abraço o espírito, eu já cheguei a abraçar o espírito, senti o calor dele, a respiração dele, senti o coração dele batendo. Isso não é vida. Se for Satanás, minha irmã, como disse o sacerdote, ele se converteu e é mais santo do que você. Porque segundo João Evangelista, primeira epístola, aquele que tem preconceito, não ama o seu irmão, está nas trevas.
Deus não está em você, você não está em Deus. Lembra do pastor que me convidou para ir para a igreja dele? Vai cantar louvor conosco. Aí ele fazia uma pergunta para mim. Eu não entendo uma coisa, meu irmão. Eu conheço você, sei que você tem um vasto conhecimento da Bíblia, porque eu estudo, minha irmã. Eu sempre estudei a Bíblia, eu nunca li a Bíblia para debater. Nunca li a Bíblia para ser melhor do que os outros. Eu li para entender o que está escrito. O Evangelho eu li para aprender. Pedia, Senhor, me dá entendimento. Quando eu não entendia. Quando eu fui levado para o plano espiritual, que uma voz como trovão recuou no espaço que eu estava no espaço neutro, tudo escuro no universo. A voz soou como trovão. Irmão, Jesus precisa de você, porque a humanidade está precisando dele. Prega o Evangelho para o mundo, mas como ele é, não como a igreja prega. Isso me chamou muita atenção. Como? Eu era um pregador, eu era dirigente de igreja. Como? Então, vamos estudar. Aí, uma irmã católica, eu comecei a explicar para ela, ela falou assim, garanto que você acredita que Adão e Eva, que a Eva é a primeira mulher, né? É. Você já perguntou para o Google? Você já perguntou, menino? Pergunta, digita aí para o Google qual foi o nome da primeira mulher da humanidade. Você vai ver, sabe, se o Google vai dizer que é Eva. Não é. É o primeiro casal do 6º dia da criação. Aí então me chamou a atenção. Depois o irmão espiritual mandou estudar o capítulo 10 de João. Estuda para você ver se tem alguma coisa a ver com a sua igreja. Este pastor que você chama o meu pastor, Jesus disse que é lobo vestido de ovelha. Ele que te conduz ao caminho errado. Ele que distorce a palavra da verdade. Ele que prega que se você não aceitar Jesus, se você não se batizar, não pagar dízimo, não tomar seu, você entra no céu. Não foi isso que Jesus pregou. Nos 3 capítulos de Mateus não tem isso escrito. Paulo, João e Jesus testificam. Fora da caridade não existe salvação. O Senhor Jesus, capítulo 15 do Evangelho segundo João, ele fala, ninguém vai a Deus, senão através desses ensinamentos. E qual o ensinamento que ele estava dando? O Evangelho. Não é dogma de igreja, não. Não é ensinamento de você decorar o catecismo, não, meu irmão. É o Evangelho de Jesus. Então aquele pastor me perguntou, como é que você pode deixar da Bíblia para seguir a doutrina dos Espíritos? Por que você fez isso? Aí eu respondi, porque é aquele negócio mesmo. Às vezes eu vou num lugar, a pessoa me chama para numa igreja e fala assim, ó, mas não vai falar de espiritismo. Eu não falo se não me perguntar. Mas se me perguntar, ou alguém levantar lá e começar a falar mal do espiritismo, aí eu não fico calado não, meu irmão. Aí me expulsa da igreja. Um irmão de uma casa espírita, eu fazia palestra, ele disse para mim, a sua palavra é maravilhosa, mas o problema seu é que você fala o tempo todo de Jesus, não fala de Kardec. Por quê? Porque eu não sou discípulo de Kardec, sou discípulo de Jesus. Agora, meu irmão, tem um federativo aí, ele fala que Chico Xavier e André Luiz é um charlatão. Tira o sarro, ele dá risada, ele começa a falar, dá risada. A cidade
colônia espiritual, cidade espiritual. Isso é mentira. Esse senhor, ele não conhece a doutrina, não conhece Kardec e nem Jesus, nem Paulo, nem João. Meu irmão, não foi Chico Xavier e André Luiz que inventou a colônia espiritual, não. Primeiramente está no Apocalipse, primeiramente o Evangelho de João. Lê lá, Jesus fala, quando na parábola do rico e o Lázaro, ali é uma colônia espiritual, ali não é o céu. Que a igreja prega é a colônia espiritual. É o seio de Abraão, quer dizer, onde é que Abraão morava. É a casa de Abraão. Apocalipse, a Nova Jerusalém, é uma colônia espiritual. Jesus, João, é mentiroso? Kardec não falou sobre a colônia espiritual, porque Kardec não veio para isso. Kardec veio para trazer a codificação, a doutrina dos espíritos. Só que Kardec não ficou parado no tempo. Agora, eu fiz um curso, talvez esse irmão não sabe disso. O nosso lar foi escrito no ano 34. Foi escrito. Se você assistiu o filme ou leu o livro, você vai ver que lá no nosso lar já tinha internet, tinha telão, tinha celular. Me aparece no livro Ação e Reação, André Luiz está lá no umbral, num templo, no meio do umbral, cercado de muralha. Aí, de repente, André Luiz estava conversando com o dirigente, de repente ele escuta um barulhinho no bolso. Ele tinha a mão no bolso, André Luiz fala, tira um aparelho do tamanho de uma caixa de fósforo. Ele abre e aparece na tela um irmão. E ele começa a conversar com aquele irmão. O irmão disse, olha irmão, nós resgatamos aqui no umbral, mas 9 almas, é o espírito. Irmão, nós estamos conduzindo aí, prepara lugar para eles. 1900 entre 30 e 40, não existia o telefone, lá já tinha o celular, o vídeo. Ele estava conversando por vídeo com o nosso irmão no umbral. Desde que não foi ele que... Você compreende? Então, eu respondi para o pastor, né? Porque a doutrina dos Espíritos, se você, irmão, nunca viu, nunca leu o livro dos Espíritos, leia. São 1019 perguntas e respostas. Você vai saber o que é Deus, o que é Adão e Eva, o que é espírito da Satanás. O espírito da verdade responde para Kardec. Kardec pergunta quem é o guia, o monitor dessa doutrina. É a menor resposta. De 1019 perguntas, é a menor resposta. O Espírito responde, Jesus. Se Jesus é o guia da doutrina dos Espíritos, você diz que é a doutrina do diabo, meu irmão. Quem é o anticristo? É eu ou é você? Então eu disse para ele por causa disso, porque a doutrina dos Espíritos tem 1019 perguntas e respostas. A Bíblia tem centenas de perguntas e não tem resposta. Aí ele disse que aquele ar de autoridade, de sábios, pseudo sábio, né, é porque vocês não têm o Espírito Santo de Deus, vocês não aceitam o Espírito Santo de Deus. Ele que nos revela a verdade, Ele que nos dá a resposta. Depois você tem esse Espírito, eu tenho, sou profeta, eu profetizo, falo em língua, falo, mas... Então pergunta para Ele, porque até hoje eu não consegui encontrar um dirigente, um sacerdote, um pastor, um rabino que me respondesse essa pergunta. Eu pergunto, perguntar não ofende ninguém. Perguntar, meu irmão, não leva ninguém para o inferno. Quem pergunta quer aprender. Eu não tô desfazendo de ninguém. Apenas faça a pergunta, responde.
Se você acha que eu estou errado, responda a pergunta então. É isso que eu quero saber responder. Por que é que a igreja não aceitou o primeiro casal? O primeiro casal está no capítulo 1 da Gênesis, versículo 28, no sexto dia da criação. Por que tem de errado lá? Onde foi que Deus errou porque a igreja criou Adão e Eva, que é o segundo casal? E por que para seguir a geração de Adão e Eva, Caim precisou ser expulso de casa e caminhar até encontrar uma cidade formada pelo o povo do primeiro casal? Porque se não fosse aquele primeiro casal, o povo de Israel não existia. Porque Adão e Eva não teve nenhuma filha mulher. Os testemunhos de Jeová falam, não é porque os filhos coabitavam com a mãe, com as irmãs. Não tem lógica, minha irmã. Não tem lógica. É irracional isso daí. E por que não ler o que está escrito? É só continuar a leitura. Ele encontrou, Caim encontrou. Na teologia que eu fiz, na presbiteriana, na teologia pastoral, fala que lá fala a medida de Covador. Aí ele fala que a medida de Covador dá mais ou menos 70 quilômetros da cidade, da casa dele a essa cidade. 70 quilômetros ele andou a pé. Ele encontrou uma cidade povoada. Como? Ele não era o único filho do mundo, segundo a igreja. Será que você não dá para entender isso? É isso. Agora, como é que você... Quando alguém... Eu estou fazendo caminhada, eu estou fazendo na minha casa, alguém, um religioso chega para mim, irmão, você tem que aceitar Jesus. Antigamente, eu ficava indignado. Hoje eu tenho dó. O amigo espiritual mandou eu fazer uma pergunta para ele. Eu pergunto, irmão, você acha que temos que aceitar Jesus? Ah, tem que aceitar. Por que você não aceitou até hoje? Mas eu sei não, você aceitou a igreja. Mas Jesus você não aceitou, você não sabe. Meu irmão evangélico, você segue, acredita no céu eterno, no céu único, na Santíssima Trindade, Satanás, e vocês idolatram, a idolatria, você não adora mais a escultura, mas adora o pastor da igreja, o Satanás. Satanás para vocês é o príncipe. Vocês não têm outro, vocês falam 5 vezes o nome de Satanás para falar o nome de Deus uma vez, para disfarçar. Vocês não fazem nada sem que Satanás não esteja na frente. Deus não faz nada, Satanás entra na frente de Deus e de Jesus e tira as ovelhas dele na cara dura, na mão grande. Por que você acha que Satanás tem todo esse poder? Os 3 evangelistas falam dos 40 dias e 40 noites no deserto de jejum. Por que João Evangelista não fala isso? João Evangelista foi o único apóstolo que estava no batismo. Ele fala o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o 4º dia e depois começa a fazer o evangelho lá na casa de Pedro. João Evangelista não fala de Satanás. Por quê? Porque a igreja implicou. Mateus e Marcos mandam pregar o Evangelho, aquele que tem que ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entra na internet, a Trindade foi criada no ano 240, 2 séculos e quase 2 séculos e meio depois de Cristo. Como é que Jesus ia pregar a Trindade, meu irmão? Hoje nós temos internet, hoje não tem como a igreja nos enganar. É o seguinte, eu vou... Se uma igreja evangélica, porque é difícil, que a igreja evangélica são muito preconceituosos. Só eles é salvo. Eles são uma ilha cercada de terra no meio do mar. Não existe mais ninguém. Só eles são salvos. O céu é só deles. Jesus vai vir e só vai levar eles. Israel pregou isso. Mussolini pregou isso. O Império Romano pregou isso. Hitler pegou isso. Destruir, deixar só a nação dele. Isso é egoísmo mesmo. Isso é preconceito.
Quando é que nós vamos aceitar realmente Jesus? Como é que Jesus vai voltar? Se ele é fiel à palavra, ele diz que nunca nos deixaria só, órfãos, desamparados. Está escrito, nós explicamos isso. Eu vou mais um pouco de tempo, mas eu voltarei para vós. Porque eu nunca vou deixar ele órfão. Depois, novamente, todos os olhos me verão. Na segunda vez em que Jesus começou a aparecer na praia, todo mundo via ele. Fala João Evangelista que no último, antes de voltar para o plano espiritual, mais de 500 pessoas estavam à frente. Jesus ia levar uns 3 metros de altura para as pessoas verem ele, porque tinha mais de 500 pessoas. Ele profetizou, o mundo não mais me verá. Por que que a igreja fala que Jesus vai voltar, julgar os vivos e os mortos? 3 vezes no Evangelho segundo João, ele declara, eu não vim julgar o mundo, nem condenar o mundo, eu vim a salvar o mundo. Por que que agora ele vai voltar e desfazer a palavra que ele pregou? Assim como nós perguntamos, o primeiro casal estava errado para a igreja inventar, criar outro. Os 10 mandamentos estavam errados para os religiosos criar uma outra lei, a lei civil. Agora nós perguntamos, a palavra de Jesus estava errada para a igreja pregar uma outra palavra, porque o Jesus que vai voltar, ele vai desfazer tudo que ele pregou. É o contrário, é o que a igreja quer. Porque a igreja tem uma obsessão de destruir o mundo, quer que o mundo se exploda. Mas não vai explodir não, viu, meu irmão? O Senhor Jesus disse, os mansos herdarão a terra. Você que não obedece o 5º mandamento, você que vende a palavra de Deus, você não vai entrar no reino do céu enquanto você não deixar Jesus reinar no teu coração. Jesus vai voltar, não no mundo, ele vai voltar a reinar nos nossos corações. Quando toda a humanidade tem Jesus no coração, nós não vamos precisar mais de igreja, de religião ou de política, porque no nosso lar, na cidade espiritual, não existe política. Fala lá é mundo feliz, sabe por quê? Porque lá não tem igreja e nem política, porque é eles que destroem, é eles que puxam o freio do irmão e estagnou a humanidade. Porque eles foram criados para nos ajudar, eles fazem o contrário, eles tiram do que nós. Eu sou Francisco Pedro, eu sou um evangelista desse grupo, sou um administrador. Se você quiser comunicar conosco, nós estamos aqui. Nós estamos convidando você para unir-se a nós na pregação do Evangelho. O Evangelho é a única palavra que pode unificar o mundo e trazer paz para o mundo. Porque a igreja, a religião, o político é egoísta, preconceituoso, orgulhoso. Preconceito separa em vez de unir. O Senhor Jesus nos advertiu, reino dividido não subsistirá. Eterno Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos terminando a nossa reunião. Senhor, trabalha neste coração, para que ele possa compreender aquilo que nós procuramos, acender essa luzinha de alerta. Meu irmão, só o amor liberta. Só Jesus prega o amor. Sem o amor, você não vai a lugar nenhum. Sem Jesus, o Senhor Jesus, capítulo 15 do Evangelho de João, ele fala, ninguém vai a Deus senão através de mim, através desse ensinamento. Ele disse, eu sou o caminho da verdade, a verdade é o Evangelho. Na vida, a vida é Deus. Esta chama, pequena chama de luz que nós temos dentro de nós, o Espírito, aquele que você chama de Satanás, ele é a semelhança de Deus.
Ele tem uma chama de Deus no seu coração. Quando você está chamando um espírito que vem pedir socorro para você, você chama ele de Satanás, manda ele para as trevas. Tenha cuidado, meu irmão. Ele já foi o que você é. E você será o que ele é. Lembra do nosso irmão da igreja? Ele fazia isso. Depois ele comeu do fruto da semente que ele plantou. Então, se quando você desencarnar, precisar de ajuda, não procure a igreja, porque você vai ser chamado de Satanás. Mas procure essa doutrina que você diz que é do demônio, porque nós vamos falar de Jesus para você e levar você ao povo, à aldeia de Jesus, não a aldeia do homem. Saudações em Cristo Jesus. Paz, luz e liberdade.